Olá, queridos, tudo bem? Então, dando continuidade aos nossos trabalhos, hoje vamos começar com a estatística básica. Básica não tem nada, tá? E um assunto extremamente importante, Enem, vestibulares, todo lugar pede estatística e a gente precisa então começar a entender, principalmente aqueles que vão frequentar uma universidade, que quase em todos os cursos tem essa disciplina, então demonstrando aí a sua grande importância, beleza? Então, dando continuidade aqui, é muito comum em nosso dia a dia observarmos números que são normalmente enunciados como estatísticas. Tais números referem-se aos mais diversos campos de atividades: economia, finanças, esporte, por exemplo. A taxa de desemprego atinge hoje o menor índice desde 2013, que hoje não está acontecendo, né? O número de carros 0 km vendidos no país aumentou em 22% em relação ao mesmo período do ano passado. As ações da Petrobras subiram 4,5% hoje. Resultados do feriado de carnaval no trânsito no Paraná: 11 mortes, 37 feridos. Nota da prova de matemática do professor Ricardo: zero. Mentira. Número de casos confirmados de Covid-19 no Brasil aumentou em 1000% em 10 dias, fonte Ministério da Saúde 2020. Bom, um número é denominado estatística singular. Exemplo: no fechamento da Bovespa, as ações do Banco Bradesco foram cotadas a R$ 95,70. Hoje está muito menor que isso, tá? As vendas de uma empresa no mês constituem uma estatística. Já uma coleção de números ou fatos é denominado de estatísticas, no plural. Por exemplo, as vendas da empresa Avan totalizaram 22,5 milhões em janeiro, 27 em fevereiro e 27,5 em março. No entanto, o termo estatística tem um sentido muito mais amplo do que apenas números ou coleção de números. A estatística pode ser definida como: segundo Vieira, a estatística é uma ciência que fornece os princípios e a metodologia para a coleta, organização, apresentação, resumo, análise e interpretação de dados. Seguindo esse raciocínio, é recorrente que tal conhecimento torna-se parte fundamental de diversas áreas, principalmente da área de pesquisas científicas. Através desta área é possível aumentar o lucro das empresas, aumentar a qualidade dos processos ou produtos, minimizar custos, tomar decisões de valor político ou econômico, decisões na área da saúde, que nós estamos vendo hoje em relação a essa pandemia de Covid, aumentar a produtividade de um determinado produto agrícola e por aí vai. Divisão da estatística. A estatística que lida com a organização, resumo e apresentação de dados numéricos é denominada de estatística descritiva. Assim, pode-se definir a estatística descritiva como sendo os procedimentos usados para organizar, resumir e apresentar dados numéricos. Estatística indutiva. Muitas vezes, apesar dos recursos computacionais e da boa vontade, não é possível estudar todo o conjunto de dados de interesse. Neste caso, estuda-se uma parte do conjunto. O principal motivo para se trabalhar com uma parte do conjunto ao invés do conjunto inteiro é o custo. Um conjunto de todos os elementos que se deseja estudar é denominado de população. Então, vou repetir: o conjunto de todos os elementos que se deseja estudar é o denominado de população. Note-se que o termo população é usado no sentido amplo e não significa, em geral, conjunto de pessoas. Pode-se definir uma população como sendo uma coleção de todos os possíveis elementos, objetos ou medidas de interesse. Exemplos de populações: o conjunto das rendas de todos os habitantes de Londrina, o conjunto de todas as notas de matemática dos alunos dos terceiros anos do ensino médio, o conjunto de alturas dos alunos do curso de Educação Física da UEL. Um levantamento efetuado sobre toda uma população é dito de levantamento censitário ou simplesmente censo. Fazer levantamentos, estudos, pesquisas sobre toda uma população, censo, é, em geral, muito difícil.
Isso se deve a vários fatores. O principal é o custo. Um censo custa muito caro e demanda um tempo considerável para ser realizado. Assim, normalmente, se trabalha com partes da população denominada de amostras. Uma amostra pode ser caracterizada como uma porção ou parte de uma população de interesse. Alguns conceitos. Primeiro, nós vamos para a variável. Variável é uma característica dos elementos de uma população. A variável pode assumir valores diferentes em diferentes elementos. Pode ser classificadas em variáveis qualitativas, atributo, quando se distribuem em categorias, ou seja, em classes diferentes. É expressa por meio de palavras. Exemplo: o que você acha do transporte público em Londrina? Ótimo, bom, ruim ou regular? Então, isso a gente chama de variável qualitativa, ou seja, um atributo. Nós temos as variáveis quantitativas, quando se resulta de um processo de contagem ou medição. É expressa por meio de números. Qual a idade média dos alunos do ensino médio do Colégio Hugo Simas? Resposta: 16. Tá? Então, só para você poder entender aí a diferença entre variável qualitativa e quantitativa. Tá bom? A variável quantitativa contínua é aquela que pode assumir qualquer valor numa escala de valores, teoricamente infinitos valores. Exemplo: a altura das pessoas. Variável quantitativa discreta, aquela cujos valores possíveis são números inteiros. Número de alunos de uma sala. Então, as medidas descritivas básicas, elas se dividem dessa forma: medidas de posição ou tendência central e medidas de dispersão. Dentro das medidas de posição ou tendência central, nós temos a média, moda e mediana. Dentro das medidas de dispersão, nós temos a variância, desvio padrão e coeficiente de variação. Medidas de tendência central. São medidas de posição que tendem a se agrupar em torno dos valores centrais de uma distribuição, tendo a capacidade de representá-la como um todo. As mais utilizadas são média aritmética, moda e a mediana. Média aritmética. Simbologia está aqui do lado: população, amostra, os símbolos que representam a palavra população e a palavra amostra. Existem dois tipos de média mais utilizados: a aritmética simples e a aritmética ponderada. A média aritmética simples, chamada normalmente apenas de média aritmética, é a mais utilizada no nosso dia a dia. Consiste na soma dos valores coletados e divididos pela quantidade de fatores considerados. A média aritmética dos números x1, x2, x3, vai embora até o último, é dada pela fórmula. Esse símbolo, então, é de média, né? Ó, tá? Você vai somar todo mundo e dividir pela quantidade de números que tem. Por exemplo, se eu quero calcular a idade, né, a média aritmética da altura das pessoas ou da idade das pessoas. Por exemplo, se eu quero calcular a altura de 3 pessoas, soma as 3 alturas e divide por 3. Se eu quero calcular a altura de 5 pessoas, soma as 5 alturas e divide por 5. Tá? Se você tiver 30 pessoas, você quer calcular a idade, você vai somar as 30 idades e dividir por 30. Tá? Mais ou menos para você poder entender, então. Exemplos de utilização de média aritmética no cotidiano: média das notas escolares, média de peso dos alunos de uma turma, média de público nos jogos de campeonato de futebol, renda per capita de um país, total de renda de um país dividido pelo número total de seus habitantes. Coloquei aqui para vocês já um exemplozinho, caiu no Enem já faz um tempinho, mas é sempre bom a gente lembrar, né? Então aqui a gente tem a seguinte situação: considere que as médias finais dos alunos de um curso foram representadas no gráfico a seguir. Sabendo que a média para aprovação nesse curso era maior ou igual a 6, qual foi a porcentagem de alunos aprovados? Então, olha a palavra-chave que ele colocou no texto aqui, ó.
Sabendo que a média para aprovação nesse curso era maior ou igual a 6, qual foi a porcentagem de alunos aprovados? Tem que ser maior ou igual a 6, tá? Menor não entra. Maior ou igual. Então, o que você tem que fazer, fazer o levantamento desses dados aqui, ó? Primeiro você vai contar todo mundo, né? Quantos alunos obtiveram nota maior ou igual a 6. Então vamos ver aqui, ó. Analisando o gráfico, verificamos 4 alunos com média 4, 10 alunos com média 5, 18 alunos com média 6, 16 alunos com média 7, e 2 alunos com média 8, num total de 50 alunos. Portanto, se você fizer a soma, né, de todos os que obtiveram nota igual ou maior que 6, dá um total de 36 alunos. 36 alunos de um total de 50. Você pode fazer então uma regrinha de 3. 50 alunos representa 100%, 36 alunos, x% multiplica cruzado, 50 vezes x dá 50x, 36 vezes 100 vai dar 3.600, 3.600 dividido por 50 vai dar um total de 72%. Ok? Tranquilíssimo, né? Vamos lá. Letra I. Coloquei o exemplo 2 aqui. Notas em matemática no segundo trimestre da turma A do terceiro ano do ensino médio matutino, Colégio Estadual Augustinos. É fictício, tá? Então aqui tem todas as notas, ó. Vamos ver. E eu quero calcular a média aritmética. Total de alunos. Primeira coisa. Conta aí quanto vai dar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5. Total, 40 alunos. Soma-se as 40 notas e divide por 40. A média ficou em 74,35 pontos. Excelente, né? Beleza? Dando continuidade aqui, vamos para a média aritmética ponderada. Essa aqui já começa a ficar interessante para uma prova, hein? De Enem e tudo mais. Na média aritmética simples, cada número possui exatamente a mesma importância ou o mesmo peso. Se temos uma lista de números que possuem importância relativa ou pesos diferentes, devemos utilizar uma média que considere esses pesos. Essa é a média aritmética ponderada. Também é utilizada em cálculo de notas, normalmente em provas de concurso, onde determinadas disciplinas têm maior importância que outras para certas áreas. A média aritmética ponderada é dada pela fórmula, olha lá, essa aqui, tá? Aí você vai falar assim, e como é que eu faço esse tipo de coisa, meu Deus? Vamos ver na prática como é que funciona aqui, ó. Questão de média aritmética ponderada, tá? Eu peguei de um livro aqui para poder trazer para vocês. Em um dia de pesca, nos rios do Pantanal, uma equipe de pescadores anotou a quantidade de peixes capturada de cada espécie e o preço pelo qual eram vendidos a um supermercado em Cuiabá. Qual o preço médio por quilo? Então, nota-se aí o seguinte, ó, o peixe A foi pego 18, total de 18 peixes A, 10 peixes B e 6 peixes C. Tá? O peixe A é vendido a R$ 3,00 o quilo, o peixe B a R$ 5,00 e o peixe C a R$ 9,00. Até aí, tranquilo, né? Quando eu quiser calcular o preço médio, eu não posso pegar simplesmente e somar tudo e dividir pelo total e vai dar um valor. Você pode estar tendo prejuízo. Né? Então, como é que você faz? Você usa a média. Se você usar a média aritmética simples, você vai ter prejuízo aí. Então, o que você tem que fazer? Usar a média aritmética ponderada. Nessa média aritmética ponderada, você vai fazer o seguinte, ó. Você vai pegar o total de peixes A, 18, vezes o valor do quilo desse peixe, mais, sempre mais. O total de peixes B, vezes o seu preço por quilo correspondente, mais a quantidade de peixe C, vezes o seu preço por quilo. Aí você faz o quê? Primeiro todas as multiplicações
soma todo mundo. E embaixo da fração, você vai pegar e somar a quantidade, o peso, né, o total de peixes que você pegou, peixe A, B e C, o peso de cada um. Por quê? Como você pegou mais peixe A, e depois mais peixe B e depois menos peixe C, o que vai acontecer? Provavelmente, na hora de a gente chegar no resultado, a média aritmética ponderada vai ser um valor mais próximo do menor valor, tá? Dos 3 peixes envolvidos. Então, resumindo, você tem que pegar total de peixes vezes o seu quilo correspondente, mais o peixe B vezes o seu valor em quilo, mais o peixe C vezes o seu valor em quilo, multiplica todos eles, soma todos eles e divide pela quantidade em quilogramas. Soma-se, né? Essa quantidade em quilogramas dos 3 peixes e divide um pelo outro, chegando então ao valor médio de R$ 4,65. Beleza? Outra coisa que acontece também, só para fechar aqui, neste caso o fator ponderação peso é a quantidade em quilos de peixe pescado de cada espécie. Acho que outro exemplo que fica bastante interessante passar para vocês é o seguinte, a média ponderada. No colégio, antigamente, funcionava a média aritmética ponderada e era por bimestre. Depois passou por trimestre. Mas vamos pensar na realidade do trimestre, tá? Que é a realidade que vocês se encontram hoje. No trimestre, você pensa assim, ó. Imagina que no primeiro trimestre você tirou 50, né? E é peso 1. No segundo trimestre, você tirou 70 e é peso 2. E no terceiro trimestre, você tirou 80 e é peso 3. Como é que eu faço para calcular a média aritmética disso? Então, a primeira coisa que você tem que lembrar é peso 1 no primeiro, peso 2 na segunda, peso 3 na terceira. Então, se eu quiser calcular a média aritmética, eu vou pegar a nota do primeiro trimestre vezes 1, mais a nota do segundo trimestre vezes peso 2, mais a nota do terceiro trimestre vezes 3, peso 3, e dividir pela somatória dos pesos, 3 mais 2 mais 1, que vai dar 6. Então você teria que fazer 50 mais 70 vezes 2 dá 140, você vai pegar 80 vezes 3 dá 240, soma todo mundo e divide pelo total de pesos, 3 mais 2 mais 1 dividido por 6. E aí isso vai dar então a sua média aritmética ponderada. Tá? Então, o que é levado em consideração são os pesos que são atribuídos para cada nota no trimestre. Primeiro trimestre foi peso 1, segundo trimestre peso 2, terceiro trimestre peso 3. Então, agora vamos traduzir o que significa isso. No primeiro trimestre, a sua nota é vezes 1. A nota do segundo trimestre é multiplicada por 2, é o dobro da nota do primeiro trimestre. E no terceiro trimestre é vezes 3, é o triplo da nota que você tira no primeiro trimestre. Então, isso é feito para que a pessoa tenha que estudar mais no segundo e no terceiro trimestre, tá bom? Bom, queridos, eu espero que vocês tenham gostado. A estatística ela é meio longa ainda, a gente vai demorar um pouco. Aguardo vocês na próxima. Um grande abraço e até a próxima.